Olá, graça e paz. Na aula de hoje nós vamos responder a pergunta: o que é o homem? Então vamos juntos, lançar fundamentos. Bem, então vamos começar lendo dos textos da palavra de Deus, duas perguntas, na verdade, que são feitas. Uma pelo salmista e uma que a gente vai ter lá no livro de Jó. A primeira, o Salmo de número 144, nos versículos 3 e 4, diz assim: Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Então, ele faz a pergunta: o que é o homem? Mostrando um pouco da própria fragilidade da vida, né? E de como esta vida ela tem uma passagem rápida. Diz da limitação que o homem tem em relação ao tempo, da fragilidade dos seus dias. E a pergunta é, então, o que é o homem para que o Senhor o estime, já que ele é desta forma? Em Jó, no capítulo 7, no versículo 17 e 18, diz assim: que é o homem para que tanto estimes. Mais uma vez aqui a estima de Deus em relação ao homem, né? Como é que o homem, sendo do jeito que é, ainda o Senhor o estima. E diz mais: e ponhas nele o teu cuidado. Então a visão deste que escreve aqui em Jó já é uma visão que remete para um cuidado de Deus, né? Deus estima o homem ao ponto então de cuidar do homem. Ele diz aqui: e a cada manhã visitar esse homem, e a cada momento pôr este homem à prova. Então são estas duas passagens que falam então desta pergunta, que é uma pergunta que muito se tem para falar dela, né? Na verdade, é algo que se discute bastante no campo da filosofia, no campo da sociologia, no campo da biologia. Você mesmo que frequentou uma classe, sala de aula, que frequenta, que teve essa oportunidade, sabe que em algum momento deve ter surgido o debate sobre a origem do homem, né? De onde veio o homem? Qual é o propósito da vida humana? Qual é o destino, então, desta vida humana? Há uma teoria, a teoria que talvez a que se tornou mais conhecida, que fala sobre a questão da origem humana, é a teoria do evolucionismo, né? Que foi estabelecida aí pelo Charles Darwin. Então ele criou esta teoria da evolução, colocando o homem nessa classe animal, como um animal que foi evoluindo e tornou-se o que ele é, algo que começou a partir de um ser unicelular e aí foi evoluindo e chegou a ser quem nós somos. Realmente precisa ter muita fé para acreditar que o homem veio do nada, para acreditar que de um ser unicelular isso veio a se tornar, a formar aquilo que o homem é hoje. Quando eu falar homem, entenda que essa é uma expressão genérica, estamos falando do ser humano, tanto homem quanto mulher. A máquina, este corpo humano, esta vida humana que nós temos é espetacular, né? Os detalhes, a maneira como ela se conecta, né? As partes do corpo, e não somente a parte biológica, mas a parte da alma, aquilo que fala de amor, de saudade, os sentimentos e tantas outras coisas. A nossa mente, essa capacidade de tomar decisão, de fazer avaliações, de julgar as coisas, tudo isso nos torna um ser ímpar em toda a criação. Por isso que eu disse a você, é muito difícil acreditar que isso tenha vindo do nada, que o homem tenha aparecido do acaso, um evento do acaso, uma explosão que surge, um ser unicelular que passa a existir, daí então vai se desenvolvendo e torna-se no futuro então essa complexidade que somos nós. Então, no que diz respeito à origem do homem, o que se tem muito no campo da ciência são teorias, né? Absolutamente nada confirma com exatidão qual a origem do homem. Agora, uma coisa é certa: a palavra de Deus, esta sim, apresenta a origem do homem e apresenta Deus como sendo então aquele que criou o homem. E eu posso afirmar para você
que quanto mais a ciência evoluir e quanto mais a ciência se aproximar da origem do homem, mais ela vai se aproximar do próprio relato das Sagradas Escrituras. Está escrito que ninguém pode contra a verdade, a não ser a favor da própria verdade. Então, nós cremos que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, ela conta a verdade, e os textos que narram o início de tudo, que estão descritos em Gênesis, então eles traçam exatamente a verdade sobre a origem do universo, a origem do mundo e a origem do próprio homem. Então, não haverá nenhum conhecimento científico, nenhuma descoberta que venha invalidar aquilo que está escrito. Na verdade, as descobertas científicas só apontam, só confirmam, só vão dando mais autenticidade àquilo que está escrito, então, na palavra de Deus. Claro que a palavra de Deus não tinha por propósito tratar do tema criação do homem nas suas especificidades, tratando com detalhes. Não, quis apenas apresentar como se deu, ou seja, quem criou, como foi feito, qual o destino que se estabeleceu, mas isso, quando somado então à descoberta científica, mostra a verdade que a palavra de Deus então ela proclama. Então, se a palavra de Deus é a verdade e a gente acredita que é Deus que criou então o homem, então a resposta para essa pergunta, o que é o homem, vem da própria Bíblia Sagrada, aquilo que tantos filósofos e cientistas têm tentado ao longo de muitos anos, décadas, centenas de anos. Então a gente encontra com clareza e com simplicidade no texto, então, da palavra de Deus. E o primeiro texto que fala sobre a criação do homem está em Gênesis, no capítulo 1, nos versículos 26 e 27. E disse Deus, o texto então narra: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus cria o homem e Deus dá a esse homem a capacidade de exercer governo, de exercer então domínio. Deus cria o homem à sua imagem, o texto termina dizendo: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então esse é o texto, o primeiro texto que narra a maneira como o homem ele surge, a maneira como ele foi originado. Então, a partir do texto bíblico, algumas coisas que nós podemos afirmar no que diz respeito à resposta desta pergunta: o que é o homem? Primeiro, o homem ele é criação de Deus, né? É um ato consciente e proposital de Deus que traz o homem então à existência. Então não foi alguma coisa do acaso, foi algo pensado. Deus pensou, Deus quis, Deus planejou, Deus estabeleceu como um propósito e a partir de então o homem passou a existir. Então não é fruto do acaso, não é fruto de uma evolução, ele é fruto de um ato criativo de Deus. Deus criou o homem de maneira intencional, consciente e proposital. Uma outra coisa, a partir deste texto que nós lemos, o homem ele existe para cumprir um propósito divino. Ou seja, ele não foi criado para ver o que é que vai acontecer depois. Não. Quando Deus criou o homem, ele tinha um propósito com a vida do homem. Então ele passa a existir para cumprir um propósito divino. Por isso que distante deste propósito, este homem jamais encontrará realização. Distante deste propósito, este homem jamais será plenamente satisfeito, porque ele foi criado para um propósito divino. Uma outra coisa a partir do texto, que este homem criado, então, a imagem e semelhança de Deus, carrega na sua essência essa imagem e semelhança. E é exatamente isso que faz dele ser um ser humano, ser homem, ser mulher. Então, o que é que nos faz diferente de todos os animais da criação? É que nós carregamos dentro de nós a imagem
e à semelhança de Deus. Isso então faz toda uma diferença. Por isso que nós não somos animais racionais, nós somos criaturas de Deus. Fomos criados por Deus e carregamos na nossa essência a imagem e a semelhança de Deus. Uma outra coisa, a partir do texto, nós podemos afirmar: tivemos um ponto finito, ou seja, um ponto inicial no tempo, mas nós fomos criados por Deus para um futuro eterno. Então nós não somos eternos no sentido que essa palavra se aplica a Deus, porque Deus não tem princípio nem fim. Nós tivemos um início. Houve um ponto em que, nesse kairos que Deus estabeleceu, e depois o cronos, em que o universo passou a se desenvolver, essa sucessão de eventos e de tempos. Então houve um momento na história em que esse homem foi criado. E neste momento em que ele é criado, ele passa a existir e ele não deixará mais de existir. Então ele carrega uma essência indestrutível. O homem foi criado para um futuro eterno. Aonde ele vai estar na eternidade, isso é uma outra questão que em uma outra aula a gente vai tratar. Mas uma coisa é certa: depois da morte física não existe essa questão de desaparecer, deixou de existir. Não. O homem continuará existindo de uma outra forma, mas continuará existindo, carregando a essência com a qual ele foi criado, de ser então a imagem e semelhança de Deus. Temos um ponto finito, mas temos então um futuro que é eterno. Sendo Deus o Criador então do homem, como falamos antes, a satisfação, a felicidade, a realização só pode ser encontrada no próprio Deus. Deus, que é Espírito, cria o homem à sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que esse homem carrega uma dimensão espiritual com a qual ele pode ter contato, ter comunhão então com Deus. E se ele despreza isso, ele não vai viver a plenitude da sua vida. Você percebe na experiência humana que de alguma maneira o homem está sempre buscando se conectar com alguma coisa do ponto de vista espiritual. Quando ele não conhece o Deus verdadeiro, ele sempre vai em busca de suprir essa necessidade espiritual que ele tem, porque ele foi criado assim. É impossível pensar um homem sem religião. Até o mesmo ateísmo, que é, vamos dizer assim, essa rejeição de Deus e da própria religião, pode ter certeza que há uma faísca sempre de uma dúvida que fica dentro do coração sobre a questão da espiritualidade, porque o homem foi criado assim. O homem foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, para cumprir um propósito divino, e foi criado para manter então um relacionamento com Deus. Esta imagem e semelhança de Deus que o homem carrega dentro de si, ela possibilita então este homem de se relacionar com Deus. Mas a gente vai falar disso um pouco mais na frente. Um outro texto que fala sobre a criação do homem, agora tratando de alguns detalhes a mais, é Gênesis no capítulo 2, no versículo 7. Esse texto então diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, do pó da terra, fôlego de vida e alma vivente. E hoje a própria ciência já prova que nós, de fato, no nosso corpo humano, aquilo que nós temos é a matéria, de fato, que foi criada e com que esse corpo se sustenta, é aquilo que vem do pó da terra mesmo. Fomos criados do pó da terra, mas o que nos mantém vivos é aquilo que vem de Deus, né? O fôlego de vida é dado por Deus desde a concepção do homem. O homem, quando é concebido, ele recebe esse fôlego de vida que traz então a imagem e semelhança de Deus para dentro deste homem e o torna ser humano. Ele passa a ser alma vivente, uma alma que se relaciona, uma alma que passa a ter então a capacidade de ter sentimentos, pensamentos próprios, tomar decisões, isso tudo a partir então de uma ação de vida na vida então desse homem. A humanidade não foi criada para ter uma existência independente. Sempre que tenta desta maneira, as coisas não deu certo.
Carregando a imagem e semelhança de Deus, esse homem foi criado para um relacionamento com Deus e para depender então de Deus. Então, mesmo depois da queda, o homem não perde, mas esta imagem fica distorcida, fica difícil de ser vista.